pois, tanto que santifica, que é Jesus o Cristo, como os que são santificados, que somos eu, você e todos quantos desejem serem santificados, todos vêm de um só, que é Ele, o absoluto. Por isso é que Ele, o santificador, que é o autor da salvação de todos nós, esse não se envergonha de nos chamar de irmão. Não se envergonha de me chamar de irmão. Eu sou irmão de Jesus. Você é irmã, irmão de Jesus. Todos que têm a consciência disso usufruem o privilégio de serem irmãos lúcidos desse que nos santifica. E aqueles que não sabem que estão sendo santificados por algo absolutamente maior do que eles podiam sequer conceber, recebem o benefício de tal graça que eles próprios, acerca dela, ainda nem receberam a informação, mas são santificados nela e nele. E ainda não sabem, todavia, que ele não tem vergonha de nos chamar seus irmãos. Por isso, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Esse é um privilégio extraordinário. É você viver sabendo que você é filho de Deus, porque você é irmão de Jesus e porque ele demonstrou a sua filiação com o Pai através da sua irmandade para com todos nós. É por isso que ele também se designa de filho do homem. Filho do homem. É o homem absoluto, o homem da humanidade, o homem de toda a convergência. Por isso também Paulo diz acerca dele que nele tudo e todos subsistem. E mais do que isso, o apóstolo João disse que é na cruz de Cristo e é para Cristo que todas as coisas encontram a sua convergência nele. Ele é o lhame, ele é a amarração de todos os significados e de todas as existências, em todas as dimensões, não apenas sobre a Terra, mas em todas as dimensões. Debaixo da terra, na linguagem antiga bíblica, ou seja, em qualquer dimensão considerada inferior ou dimensão de juízo, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele entra, como diz Pedro, no coração do Hades, no Tártaros, e proclama o grito da libertação, da salvação. E Paulo, acerca desse mesmo episódio, diz que, por isso, quando ele subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro, ele vai às regiões inferiores da terra, como diz Paulo ainda, e liberta e leva cativo o cativeiro. Ele declara o seu senhorio em todas as dimensões, em todas as camadas, embaixo da terra, sobre a terra, acima da terra, tomando a terra como referência, apenas para a gente entender essa cosmogenia antiga, que hoje já não nos serve como designação por causa da nossa dia tão mais clara, e por causa das nossas percepções dimensionais, mas não muda absolutamente nada. Ele é aquele que entra em todas as dimensões, é quem nos chama de irmãos para todas as criaturas universais. Esses bichinhos, esses vermes, esses seres
por vezes horrendos, horrorosos, malignos, perversos, egóticos, sem compaixão, frequentemente sem nervos de empatia, sem nada daquilo que deveria caracterizar a expressão básica do que seja ser humano, e muito menos sem as manifestações melhores do que significa ser humano. Ele, todavia, não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Essa é a identificação. E o texto prossegue dizendo: ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos, porque ele diz, e aí se cita um salmo: a meus irmãos declarei o teu nome. A meus irmãos, como hoje eu faço aqui em nome dele, aos irmãos dele, eu estou declarando quem ele é, o nome dele, o que ele fez, a palavra dele, o evangelho, a boa nova, o que cada um de nós tem que saber, o que cada um de nós precisa aprender a crer. A meus irmãos declarei o teu nome. Que coisa mais linda. Ele não se envergonha de dizer que eu sou irmão dele, a principados, potestades, poderes e a todas as camadas dimensionais. E vai mais adiante, se recupera um salmo para dizer: a meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação dos meus irmãos, no meio de todos esses para quem eu tenho declarado o teu nome, para que eles saibam de quem eles são filhos, qual é o significado da existência deles, e lhes tenho feito saberem-se em pleno valor de significado, porque eu mesmo não me envergonhei de lhes chamar meus irmãos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E ainda se diz, num outro salmo: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O Pai coloca nele a sua confiança, eu coloco nele a minha confiança, e ele declara que eu e você somos esses filhos, irmãos, filhos, filhos irmãos, que Deus lhe deu. Eu sou dele. E o meu nome está escrito na palma das suas mãos, como diz Isaías. Ou ainda, como diz Isaías: eu sou a menina dos seus olhos. Embora também, como diz Isaías, eu não passe de um vermezinho, a quem ele ama e de quem ele não se envergonha. Visto, pois, que os filhos, em qualquer família, em qualquer caso, os meus filhos, têm participação comum de carne e sangue, porque são meus filhos, nasceram de mim, têm participação minha. Destes também ele igualmente participou, desses filhos. Ele participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aí você diz: bom, Caio, até aqui estava simples de compreender, agora complicou. O que se está querendo dizer? Visto, pois, esse pois evoca tudo o que eu disse até aqui, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, assim como na minha casa tem. Ele encarnou-se, Jesus encarnou-se e assumiu um DNA humano. Ele assumiu
toda a realidade humana, como eu já disse no início, ele foi reconhecido como uma figura absolutamente humana entre nós. E ele era humano absoluto entre nós. Em Jesus, o que eu entendo e o que eu vejo é o significado de um humano ser absolutamente divino e do divino ser absolutamente humano. Está aqui esse casamento que transcende a DNA, mas que em Jesus ele assume o DNA da humanidade, ele é o Filho do Homem e realiza essa identificação de carne e sangue com toda a criatura humana, com toda a humanidade. E você pergunta por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a identificação consciente dos humanos. A identificação consciente com ele está no crer. Mas ele tem uma identificação absoluta com todos os humanos, até com aqueles que ainda nem sabem dele, e com aqueles que eventualmente partam sem nunca obterem, todavia, a informação, porque não depende de quem quer nem de quem corra, mas de Deus usar de misericórdia para conosco. Crer e saber dessa informação é um privilégio. Saber que ele não se envergonha de me chamar seu irmão. Mas tem muita gente que está passando pela vida sem saber disso, mas ele, no entanto, não se envergonhou de nenhum deles.